Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Hoje estamos entrando então na nossa aula de número 13. Aula de número 13, nós vamos falar hoje sobre os presságios. Sim, estamos continuando a respeito das ramificações em torno das práticas de feitiçaria, bruxaria, da qual trabalhamos dentro das partes anteriores. E hoje vamos trabalhar um pouco a respeito dos presságios. Então, o que são, afinal de contas, presságios, né? De verdade, o que são presságios de fato? Bem, presságios são acontecimentos cotidianos, coisas bem aleatórias mesmo. No entanto, são acontecimentos que algumas pessoas colocam um poder a mais nisso. Entenderam? Algumas pessoas, então, colocam um poder a mais nesses acontecimentos e acabam trazendo algumas interpretações. Algumas interpretações a este respeito, né? Os presságios, eles são sinais, tá? São sinais ou eventos que funcionam como indicadores de algo que vai acontecer futuramente. Na tradição judaica, especialmente conforme a Torá e a Alahá, a crença na prática de interpretar presságios é considerado então uma forma de superstição e, portanto, é algo proibido, como todo tipo de superstição. E isso é proibido tanto para os judeus, quanto também, segundo os sábios, também para os Benei Noa, né? Nós somos proibidos disso. Por exemplo, lá em Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 26, está escrito: não pratiqueis augúrios, né? Agouros, algumas traduções, nem adivinhação. Então, esses agouros do qual fala ali, é exatamente essa ideia da pessoa, ela está estipulando esses acontecimentos. Por exemplo, tem pessoas que acreditam se uma coruja ela posar debaixo da sua janela e cantar, que aquilo vai ser um mau agouro para ela e vai trazer um azar. Vai acontecer alguma coisa, alguém vai morrer. Tem pessoas, por exemplo, que acreditam que se a pessoa, de repente, ela vê um gato preto, aquilo vai trazer azar. Se ela quebrar um espelho, aquilo vai trazer azar para ela, entendeu? Então, esses acontecimentos são chamados de agouros, ou então de presságios, e são superstições, né? Então, é, é algo que é proibido pelas 7 leis universais, é algo que é proibido, como toda a prática de feitiçaria. Como toda a prática, então, de feitiçaria, esses agouros, eles são proibidos. Bem, então, qual é a diferença que existe entre a prática da segular e a prática dos presságios? Existem diferença entre segular e presságios? Sim, existem muitas diferenças. Entendeu? Existem muitas diferenças entre essas duas partes. Primeiramente, nós devemos entender, como explicamos anteriormente para vocês, falamos sobre isso, né? Falamos que a diferença está principalmente na canalização, ou seja, o canal. Quando a pessoa ela vai trazer alguma segular, ela vai estar se conectando com o quê? Com a santidade. Quando a pessoa ela traz interpretação sobre presságios, ela vai estar conectando com o quê? Com a impureza. Então, é o canal pelo qual você acessa isso. Então, essa é a primeira questão. Tá? Por exemplo, os presságios.
eles são interpretações de sinais ou eventos como mensagens sobre o futuro. Já a Segulot, elas são ações espirituais com base em tradições para atrair as bênçãos, entendeu? São coisas diferentes. Uma coisa é dizer o que vai acontecer ou pressupor o futuro através de um acontecimento cotidiano. Outra coisa é eu fazer algo sobre o clima, né, sobre o material físico, para trazer aquela, digamos assim, aquela abraha, aquela bênção sobre aquilo. A outra questão importante sobre isso é a base na Torá. Existe uma proibição sobre presságios, enquanto que existe uma permissão, se tiver, obviamente, dentro de uma forma pura, praticar segular. Enquanto os presságios também eles vão trabalhar através da superstição e da sorte cega, a segular trabalha na confiança no poder das mitzvot. Por exemplo, pessoa quer viver muito, honra teu pai e tua mãe para que viva muito. A pessoa, por exemplo, quer ter parnassá, você quer ter sustento, ela dá de tzedakah. Taná diz isso, né? Trazei todos os dízimos da minha casa, né? E me testai nisso. Se eu não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, a partir do momento que a pessoa dá de tzedakah, realmente ela recebe bênçãos. Segundo, terceiro, por exemplo, a pessoa ela quer ter paz no lar. Quer ter paz no lar. Então, para ter paz no lar, a mulher pode acender as velas de Shabat. Isso vai trazer o quê? Paz no lar. Vai trazer também um sustento, né? Então, são práticas que se faz no dia a dia que vai trazer uma energia especial, diferentemente de você interpretar um acontecimento cotidiano e falar que aquilo vai ocasionar algum evento futuro. Então, essa é a diferença que existem entre essas duas etapas, ok? Então, é interessante e é preciso também as pessoas compreenderem que esse nível de superstição, ele vem de onde? Ele vem da mesma prática que falamos anteriormente a respeito da Avodah Zará, do serviço estranho pela feitiçaria. Ele vem, então, através da prática da feitiçaria também. Por isso também é um ato proibido. Exatamente por quê? Porque ele está vinculado a esse nível. Então, essa ramificação que nós estamos trabalhando hoje é a 33ª ramificação em que nós somos proibidos de interpretar esses presságios. Ou seja, não determinar as próprias ações com base em sinais de sorte ou azar, como, por exemplo, aquelas pessoas que acreditam que ter um gato preto cruzando o caminho ou quebrar acidentalmente um espelho são presságios de má sorte, ou que um certo número seja um número da sorte, ou comprar um determinado produto, né, possa trazer sorte também sobre isso. Então, são questões importantes que devemos estar trazendo a seguinte observação sobre essas partes, ok? Geralmente, existem algumas práticas sobre isso, além dessas que eu falei aqui. Geralmente, uma pessoa fala alguma coisa, bate na mesa, isola. Isso é o quê? Isso é presságio, é uma proibição, não pode fazer isso. Por exemplo, deixou cair uma colher, vai chegar uma mulher. Deixou cair um garfo, vai chegar um homem. Isso vem de onde? Vem também dessa prática de presságios. De repente, a pessoa achou um trevo de 4 folhas, vai trazer sorte para ela, né? Isso vem de onde? Vem também dessa prática. Então, esses níveis de presságios são proibidos, são totalmente proibidos. Você colocar a sua confiança nesses atos. Por quê? Porque quando você coloca a sua confiança em circunstâncias momentâneas, você faz dessa circunstância um poder além de Hashem. E você faz com que a sua confiança, em vez de estar sendo depositada no Todo-Poderoso,
vai passar a depender de circunstâncias. Então você cria um intermediário nas circunstâncias. A circunstância se torna um intermediário, uma associação, que é algo totalmente proibido. A respeito disso, o Talmud babilônico, Tratado de Sanhedrin, por exemplo, o Rabi Yossi diz com relação a que todo tipo de feitiçaria que é declarado na passagem sobre feitiçaria é proibido para um descendente de Noé se envolver nele. Isso é derivado, então, dos versículos que se encontram em Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. Quando você entrar na terra que o Eterno, seu Deus, lhe dá, você não aprenderá a fazer como as abominações dessas 7 nações. Não será encontrado entre vocês alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo. Já falamos que essa proibição de fazer culto a Moloque. Um adivinho, isso é da clarividência. Um adivinho de tempos, isso é a astrologia pagã. Um encantador, né? Um encantador que lança encantos. Um mago aqui é o Ov. Aliás, não é o Ov. O mago aqui é o ídone, né? Um mago ou um feiticeiro, ou alguém que consulte o necromante, proibição de necromancia, ou um feiticeiro de Ov e o ídone, ou dirija perguntas aos mortos, né? Então, daqui, todas essas práticas são proibidas, e o Rabi Yossi vai dizer o seguinte: evidentemente os cananeus foram punidos por essas práticas, e como Deus não os teria punido por uma ação a menos que ele primeiro tivesse proibido. Essas práticas são claramente proibidas aos gentios. Então nós somos totalmente proibidos de qualquer sequência da prática de avodazará, de serviço estranho, e incluindo nesse serviço estranho está a feitiçaria, está a manipulação do sobrenatural, a manipular o tempo ou o espaço para criar algum tipo de vantagem sobre isso. Por quê? Isso vem de onde, essa prática? Essa prática ela vem diretamente da força da impureza, da ligação com a impureza, com a negatividade. Entenderam? Com a manipulação a respeito da negatividade. Então, é um cuidado que deve se ter. O Rambam no Mishneh Torah, lá no Sefer Shoftim Lihot Milahim, capítulo 9, lá número 2, vai dizer que um descendente de Noé é condenado à pena capital por todo tipo de adoração estranha que um tribunal judaico consideraria digno de pena capital, também um judeu. No entanto, o descendente de Noé não é executado por um tipo de adoração estranha que um tribunal judaico não consideraria digno de pena capital para um judeu. No entanto, embora um descendente de Noé não seja condenado à morte pelo tribunal por essas formas de adoração, ele é proibido de se envolver em todas elas. Ou seja, somos proibidos de toda a prática de serviço estranho, incluindo todas as práticas a respeito também de feitiçaria, incluindo também o presságios. O Sefer Hinui número 249 vai destacar Deuteronômio 18:10, não será encontrado em você ou um adivinho, né? Que não sigamos adivinhações conhecidas como presságios, como é declarado em Levítico 19:26. Você não adivinhará, e é repetido em outro lugar, como é declarado em Deuteronômio 18:10. Não será encontrado em você. E os sábios disseram no Sefer Devarim, Shoftim, que um adivinho é como aquele que diz: meu pão caiu da minha boca, o bastão caiu da minha mão, uma cobra passou à minha direita, uma raposa à minha esquerda. E ele se abstém de algum ato por causa disso. E o Sifra Kedoshim, capítulo 6:2, os sábios disseram: você não adivinhará, como aqueles que adivinham com doninhas, pássaros, em geral, né? Todas essas práticas são totalmente proibidas, ok? Ou seja, adivinhar com qualquer uma dessas formas. Geralmente a pessoa vira um animal, é aquele animal passando, né,
passaria por algum tipo de lugar perto dele e, através daquilo ali, ela entenderia que o futuro está reservando alguma coisa. Esse acontecimento cotidiano vai mudar alguma coisa no dia dela. No entanto, quando ela faz isso, ela coloca fé no acontecimento e não em Hashem. Na verdade, nós devemos ter o quê? Fé completa em Hashem. Nós devemos ter fé completa em Hashem. Emuná Shelemah, uma fé íntegra, uma fé completa. Devemos colocar a nossa confiança inteiramente em Hashem, não nos acontecimentos. Tá, acontecimentos podem trazer circunstâncias negativas? Podem sim, tá? Podem trazer circunstâncias negativas. Podem realmente mudar alguma coisa? Podem sim. Mas eu vou colocar minha confiança nisso? Não, não vou colocar. Ah, mas isso não vai me trazer prejuízo? De forma alguma. Por quê? Porque no momento em que você está cumprindo as suas mitzvot, no caso dos Benei Noah, a Sheva Mitzvot Benei Noah, os 7 mandamentos universais dos filhos de Noé, no momento em que você está cumprindo, está fazendo esse cumprimento, você está sendo blindado por Hashem. Está escrito: o anjo do Hashem acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. O que é temer a Deus? Temer a Deus é praticar os seus mandamentos. Se você está praticando os mandamentos, você está temendo a Deus. Se você está temendo a Deus, o que acontece? O anjo de Hashem acampa-se ao redor seu e te livra. Ou seja, então, nada dessas práticas, mesmo que possa trazer alguma força sobrenatural, não vão lhe atingir. Agora, para que isso aconteça, você tem que estar praticando as 7 leis universais. Se você não estiver praticando as 7 leis universais, não garanto que isso não irá lhe atingir. Entendeu? Porque acaba abrindo uma brecha. Para você entender o seguinte, funciona da seguinte forma. Ao transgredir, né, a nossa estrutura, nós temos o nosso corpo físico, nós temos a nossa alma. Entre o corpo e a alma existe uma costura, que é o tselek. Essa costura que se encontra entre o seu corpo e a sua alma, ele é costurado através das 4 letras do nome inefável de Deus. Entendeu? Toda vez que você comete uma transgressão, um pouco dessa costura ela se rompe do seu tselek, entendeu? Através dessa ruptura, essa força negativa, ela pode implantar um decreto na sua vida, porque rompeu ali um pouquinho, entendeu? Ela vai implantar ali o decreto negativo na sua vida. Então, a partir do momento que a pessoa está praticando uma transgressão, entre essas transgressões, acreditando em agouro, presságios, ela vai abrir esse tselek e ela corre o risco de receber esse decreto, entendeu? Se essa costura ela se romper todinha, a sua alma ela não é segura no corpo, então ela vai embora, a sua alma vai embora, você morre naturalmente. Entendeu? Isso é punição pelas mãos dos céus e como ela funciona na vida das pessoas. Tá bom? Só para a gente ter ideia de como isso ocorre. Vamos estar, então, abrindo agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Então, agora, 7 horas e 34 minutos. Então, até 7h40 eu estarei respondendo. Estão conosco aqui o José Carlos Garcia Santos, também o Elaido Silva está conosco, e a Marcela Oliveira. São aqueles que estão acompanhando conosco pelo YouTube. Então, pessoal, alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre a aula de hoje?
alguma pergunta, só digitar aí, eu estarei respondendo. Lembrando que eu passei uma atividade para vocês. Então, a atividade que eu passei para vocês, vocês vão estar recebendo. Aliás, vocês podem me entregar essa atividade pronta dentro do prazo aí de 7 dias, então pode me entregar até a próxima terça-feira. Lembrando que depois dessa aula aqui teremos aula com o Rav Shimon Brand, 8 horas da noite, pelo Zoom, ok? Pelo Zoom, aula com o Rav Shimon Brand. Está disponibilizado os links nos nossos grupos de WhatsApp. Bom, gente, alguma pergunta? Tudo ok? Então, só para a gente contar uma história aqui, para a gente ilustrar um pouquinho sobre essa aula de presságios. Vamos. Só para a gente contar uma história, para a gente ilustrar um pouquinho. Certa vez, um aluno se aproximou do Beshit é o Baal Shem Tov, e ele disse o seguinte: Rebbe, eu tenho orado, estudado, feito tudo que eu posso, mas ainda eu sinto que Deus está distante de mim. O que devo fazer para que ele entre no meu coração? O Baal Shem Tov, ele olhou nos olhos daquele aluno, daquele Hassid, e respondeu então com uma parábola. Assim disse o Baal Shem Tov: havia um rei muito bondoso que construiu um magnífico palácio. No centro havia uma sala especial, onde ele desejava que todos pudessem entrar, mas em frente à sala o rei colocou portas pesadas, trancadas, ao redor guardas e labirintos. Muitos tentavam entrar, mas ao encontrar dificuldades diziam: o rei não quer nos ver. Mas um homem simples se aproximou e, mesmo vendo os guardas, os obstáculos, ele bateu na porta com força e insistência, dizendo: meu rei, eu sei que o Senhor me ama. Sei que estas portas são apenas testes. Deixe-me entrar. Então as portas se abriram. Aí o Baal Shem Tov, ele concluiu: Deus não está longe. É você que está batendo fraco demais. Bate com força, não com orgulho, mas com sinceridade e confiança. As portas do céu se abrem com o som de um coração quebrantado e verdadeiro. Então, mesmo quando nós sentimos que Deus ele está distante, Ele está esperando a nossa prece sincera. As dificuldades, elas não são rejeições, elas são convites para nos aproximarmos mais com humildade e com fé. Assim também, em relação aos presságios. Em relação aos presságios,
Nós não precisamos colocar nossa confiança nos presságios em si, porque nós podemos colocar nossa confiança no Rei. Para que colocar a confiança na porta fechada, se atrás da porta tem um Rei pronto para nos atendermos? Então, nossa confiança deve ser colocada tão somente em Hashem e não nas circunstâncias. Então, voltando para a gente fazer a conclusão aqui, o que são presságios, na verdade? Presságios são sinais ou eventos aos quais a pessoa atribui significados supersticiosos, acreditando que eles revelam o futuro ou indicam que se deve ou não fazer algo, como, por exemplo, cancelar uma viagem porque viu um gato preto, ou então porque alguém espirrou, e assim vai. Então, é permitido seguir presságios? Não. Seguir ou interpretar presságios é proibido pela Torá para judeus e também para nós, os descendentes de Noé. E isso é considerado uma transgressão espiritual, pois enfraquece a fé em Deus e imita também práticas idólatras. Por isso devemos nos distanciar dos presságios. Por que essa prática é proibida? Porque ela atribui poder espiritual a sinais naturais ou coincidências, como se essas coincidências estivessem sob o controle do destino. Isso desvia então a pessoa da confiança no Criador. Em Devarim 18:13 está escrito: Perfeito serás com o eterno teu Deus. Qual é a punição por praticar presságios? A punição ela não é dada por um tribunal humano hoje, porque não tem Beit Din hoje. Mas ela é uma transgressão julgada pelas mãos dos céus. Ou seja, o próprio Criador ele vai tratar com justiça a pessoa conforme a sabedoria dele. Existe diferença entre presságio e segulote? Sim, bastante. Presságios, eles são proibidos por serem supersticiosos e vazios de base divina. A segulote não. A segulote, elas são baseadas em fontes autênticas da Torá. São acompanhadas de fé e de boas ações. E elas podem ser permitidas como forma de oração e busca de mérito espiritual. Essa é a diferença. Uma é canalizada pelo lado positivo, a outra pelo lado negativo. Qual que deve ser a atitude correta diante das incertezas? A pessoa ela deve agir com responsabilidade, buscar um conselho sábio, rezar ao Criador, confiar que tudo está sob a providência divina. A fé é a base da conduta justa, não o medo de sinais aleatórios. Há exemplos positivos na Torá de confiança em Deus sem recorrer a presságios? Sim, Abraão, ele saiu da terra dele por ordem divina, sem buscar sinais. Moshe foi ao Egito com fé na missão dele, sem consultar agouros. O servo de Abraão, ele pediu um sinal a Deus, não aos astros, mostrando que a comunicação deve ser feita com o Criador e não com presságios. Então, são práticas que nós devemos nos afastar, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite
e amanhã estamos de volta com a nossa aula de número 14. Amanhã falaremos sobre a proibição de feitiçaria propriamente dita. Shalom, shalom a todos.